Imagina só. E se eu te dissesse que existe um único número que, tipo, rege a essência de como a luz e a matéria conversam? Pois é, um número que está na base de basicamente toda a química e biologia. A grande questão que, olha, fascina os físicos há mais de um século é: por quê? Por que esse número tem esse valor específico? E o que, afinal, ele está revelando para a gente sobre a própria estrutura da realidade? Bom, tá aqui ele, o famoso alfa, a constante de estrutura fina. É mais ou menos 1 dividido por 137. Um número puro, sabe, sem unidade, sem dimensão. Mas de onde ele saiu e o que ele realmente significa? Ok, então, para a gente desvendar o mistério do alfa, a gente vai fazer uma viagem. Primeiro, vamos lá na origem dele, na sombra do átomo. Depois, a gente vai entender como ele mede as interações, qual o papel dele na eletrodinâmica quântica. E olha só que doido, vamos descobrir até como essa constante talvez não seja tão constante assim. A nossa história começa lá no início do século XX. E, como muitas grandes histórias na física, começa com um problema. Um quebra-cabeça que estava tirando o sono de todo mundo, que não batia com os primeiros modelos do átomo. O problema era o espectro do hidrogênio. Então, o modelo do Bohr de 1913 foi genial, uma verdadeira revolução. Só que ele não explicava tudo. Tinha um detalhe. Quando os cientistas olhavam para a luz do hidrogênio com equipamentos melhores, mais potentes, eles viam que aquelas linhas de luz que o Bohr previu, na verdade, estavam sutilmente divididas. Sabe, um detalhezinho mais que gritava: tem mais física aqui. E foi aí que Arnold Sommerfeld, em 1916, entrou na história. Como Steven Weinberg destaca, foi ele quem matou a charada. Ele pegou o modelo do Bohr e botou a relatividade de Einstein na conta. E, bingo! A nova fórmula dele previa certinho essa tal estrutura fina. E bem ali, no coração da matemática dele, brotou um número totalmente novo, o alfa. Tá, beleza. O Sommerfeld descobriu esse número quase que por acaso ali na matemática. Mas afinal, o que é esse tal de alfa? Para a gente entender o poder real dele, a gente precisa pular para a definição mais moderna. Formalmente, o alfa é tipo uma receita de bolo cósmica. Pega aí os ingredientes: a carga do elétron, que é a base da eletricidade, a velocidade da luz, o c, a constante de Planck, que é a rainha do mundo quântico, e até uma propriedade do vácuo. Agora, joga tudo isso num liquidificador matemático. O resultado que sai, um número puro, sem unidade, sem metros, sem segundos, nada. E esse número diz algo muito, muito profundo sobre a força eletromagnética. E o que é tão especial nessa combinação toda? É que ela dá pra gente um único número que funciona como se fosse o botão de volume da força eletromagnética. É isso que a gente chama de constante de acoplamento. Basicamente, o alfa mede o quão forte é a interação entre matéria, tipo um elétron, e luz, um fóton. É um número que diz se essa conversa entre eles vai ser um sussurro ou um grito. Bom, se o alfa fosse um ator, o palco principal dele, onde ele realmente brilha, seria a teoria da eletrodinâmica quântica, a famosa QED. Essa é, até hoje, a nossa descrição mais completa e precisa de como a luz e a matéria interagem. E adivinha quem está lá, no centro de tudo? Ele mesmo, o alfa. Na QED, que foi genialidade pura do Feynman e de outros, a gente tem um jeito de calcular o que acontece quando as partículas saem por aí interagindo. A ideia, como a gente vê em livros clássicos tipo o do Peskin e Schroeder, é que dá para quebrar qualquer interação, por mais complexa que seja, em eventos fundamentais bem mais simples. Pense em passinhas de Lego. E o alfa? O alfa é quem diz qual a chance de cada pecinha dessas entrar no jogo. O nome técnico para isso é expansão perturbativa. E é aqui que o valor do alfa vira o herói da história. Olha só, a chance de um evento básico acontecer, um elétron soltar um fóton, por exemplo, é proporcional à raiz de alfa. A chance de uma interação um pouquinho mais complexa, com dois desses eventos, já é proporcional a alfa. E uma mais complexa ainda, alfa ao quadrado. Agora pensa, alfa é pequeno, tipo 1/137. Alfa ao quadrado é minúsculo. Isso quer dizer que quanto mais complicada a interação, mais rara, mais improvável ela é. E isso, meu amigo, é uma notícia fantástica para os físicos. E justamente porque o alfa é pequeno que os cálculos na QED funcionam tão bem. A gente pode simplesmente ignorar as interações super mega complexas porque a chance delas acontecerem é quase zero. Isso limpa o caminho e permite que os físicos façam previsões com uma precisão que é simplesmente absurda. E é por isso que a QED é, sem exagero, a teoria mais bem testada em toda a história da ciência. Certo, a teoria é linda, as contas fecham, mas e na prática?
quão precisa é essa teoria quando a gente vai para o laboratório? Vamos ver como os experimentos confirmam esse papel central do alfa. Então, um dos testes mais rigorosos, mais precisos da QED é a medição de uma coisinha chamada momento magnético anômalo do elétron. É um nome complicado, mas a ideia é prever uma propriedadezinha magnética do elétron com uma precisão inacreditável. E o resultado? Olha, a concordância entre a teoria e o que é medido no laboratório é simplesmente espetacular. A previsão teórica, que depende totalmente do valor de alfa, bate com o experimento em mais de 10 casas decimais. Para ter uma ideia do que isso significa, é como você prever a distância de São Paulo até o Rio de Janeiro e errar por menos que a espessura de um fio de cabelo. É esse o nível de precisão. E graças a experimentos de altíssima precisão como esse, hoje a gente conhece o inverso do alfa com essa exatidão toda. A incerteza está lá nos últimos dígitos só. Cada uma dessas casas decimais é uma vitória, um triunfo da física, que confirma que a gente está entendendo o universo num nível muito, muito fundamental. Mas a história não acaba aqui. Pois é, e agora vem a parte que dá um nó na cabeça, a reviravolta da história. Aquela constante fundamental do eletromagnetismo, na verdade, não é tão constante assim. Peraí, como assim? Como é que uma constante fundamental pode mudar? Bom, a resposta para isso está num dos conceitos mais poderosos e, vamos ser sinceros, mais estranhos da física moderna. E tudo começa com a ideia de que o vácuo, o tal do espaço vazio, de vazio, não tem nada. A ideia central, que você encontra em qualquer bom livro de teoria quântica de campos, tipo o do Zee ou do Weinberg, é a polarização do vácuo. O que isso quer dizer? Que o vácuo, na verdade, ferve de atividade. Um mar de partículas e antipartículas virtuais piscando, aparecendo e sumindo o tempo todo. E quando você bota um elétron ali no meio, essa muvuca de partículas virtuais se organiza em volta dele. Elas criam uma espécie de nuvem de blindagem, que acaba escondendo um pedaço da carga real do elétron. Isso leva a gente a uma conclusão maluca. O valor de alfa que a gente mede depende da energia da nossa medição. Aqui no nosso dia a dia, em baixas energias, a gente interage com o elétron de longe, sentindo só a carga dele com a blindagem. É daí que vem o valor de mais ou menos uns 137. Mas, quando a gente vai para um acelerador de partículas e promove umas colisões super energéticas, a gente consegue atravessar essa nuvem e chega mais perto da carga nua do elétron. E lá, mais perto, a força é maior. O valor de alfa sobe, vai para mais ou menos uns 128. Certo! Depois dessa jornada toda, vamos dar uma parada para pensar. O que a gente aprendeu sobre o alfa? E, mais importante, o que ainda continua sendo um grande mistério? A gente viu como a nossa compreensão desse número evoluiu de um jeito incrível. Ele nasceu lá atrás como uma pequena correção nos espectros atômicos de Sommerfeld e hoje ele é o pilar da QED, uma peça central do modelo padrão. E, ainda por cima, virou esse exemplo dinâmico de como as constantes fundamentais, na verdade, se comportam. Mas isso nos deixa com a pergunta final, a grande questão. O alfa governa o nosso universo. Mas o que governa um alfa? A verdade é que não existe nada nas nossas teorias atuais, nada que explique por que o alfa tem que ter esse valor e não qualquer outro. Ele é simplesmente um número que a gente mede e coloca nas equações. Entender de onde ele vem, essa pode ser a chave para destravar uma teoria ainda mais profunda da realidade. Uma teoria que, por enquanto, ainda está lá, nos esperando na fronteira do nosso conhecimento.